No vídeo de hoje eu vou te ensinar como entender o inglês de quem fala rápido. Um dos principais pontos que nós temos aqui é que quando você assiste alguma coisa em inglês, quando você escuta algum gringo falando, muitas vezes você se sente perdido, porque alguém está falando rápido demais. E você pensa, não consigo entender o que essa pessoa está falando, mas talvez se ela estivesse falando um pouco mais devagar, provavelmente eu entenderia. Se você tem esse sentimento, se você sente isso, eu estou aqui para te ajudar e eu preparei uma aula completa com tudo o que você precisa saber para entender o inglês de quem fala rápido, com 6 passos simples, ok? Você vai entender como conseguir compreender melhor os gringos, mesmo que eles estejam falando rápido, e estratégias que você consegue começar a implementar hoje mesmo, ok? Um dos pontos principais que eu sempre recomendo para os alunos, inicialmente, né, antes de vocês darem início a todos esses passos práticos, é entender o porquê que os gringos falam rápido. Então esse é o primeiro passo de todos. E um dos motivos do porquê que eles falam rápido é uma coisa chamada Connected Speech. Connected Speech é algo que é muito comum em qualquer língua. Vocês devem pensar no seguinte, como é natural para a gente falar a língua, normalmente nós temos a tendência de fazer mais rápido aquilo que é natural para nós. Então, para alguém que nunca dirigiu um carro, ver alguém passando marcha, olhando o retrovisor, virando o volante enquanto ele conversa com a pessoa do lado, parece muita coisa. Mas, para quem já dirige há muito tempo, parece a coisa mais normal do mundo. Você fala o português desde que você era criança. Então, o português é comum para você. Não tem porque você falar tudo de forma pausada. O inglês para eles é a mesma coisa. Então, da mesma forma como em português, você vai falar as coisas conectando tudo, porque é mais fácil para você, você tá tão acostumada a falar em português. Para o gringo é a mesma coisa. Quando você fala, você quer café? Você não pensa, eu acho que eu vou falar, você quer café? É mais fácil e rápido falar, você quer café? E é mais natural, se torna mais natural, porque o português é comum para você. Então, quando você pensa nesse formato, no inglês você vai ter frases como What are you doing? Mas é comum que o gringo não vai falar What are you doing? Assim como em português a gente não vai falar você quer café, e sim você quer café. Em inglês é comum que a pessoa vai falar What you doing? Esse what you doing é a abreviação de what are you doing falada de uma maneira conectada. Igual em português, por exemplo, deixa eu ver, a gente acaba falando deixa eu ver. Saber que isso acontece em inglês é um dos pontos principais para você conseguir se acostumar cada vez mais e entender melhor o que os gringos falam. E, além desse ponto da conexão natural das palavras, tem que saber que algumas palavras e alguns sons eles são engolidos, né? Igual em português você tem um para ele, mas esse a, ele é meio que engolido, a gente fala pra ele. E da mesma forma, em inglês você tem palavras que são reduzidas, né? Então, going to pode virar gonna. O I don't know pode virar I don't know, que nem tem aqui nesse formato. E também acontece algumas ligações. Por exemplo, I will, abreviado, vira I'll. Let me, vira let me. E entender esses pontos vai ajudar bastante vocês a compreenderem o inglês falado rápido pelos gringos. Por exemplo, no português, vou te ajudar. Se o gringo chega aqui no Brasil esperando que alguém fale vou te ajudar, e aí ele escuta alguém falando, não se preocupa, eu vou te ajudar. Esse vou te ajudar, vou, já não é mais vou. O te ajudar já vira te ajudar. E nem o R no final é falado com muita ênfase também. Assim como ele deveria pensar que palavras como casa e azul acabam sendo conectadas, né? O A do casa, do final do casa, se conecta com o A do azul. E aí, quando você fala em português que você tem um amigo que mora numa casa azul, você não vai falar casa, dar uma pausa e depois falar azul. É natural que você fale, eu tenho um amigo que mora numa casa azul. Casa azul. Por quê? É muito mais fácil. É mais natural falar dessa forma. Pra gente, inicialmente, quando a gente está começando a aprender o inglês, talvez não pareça tão natural falar dessa forma. Talvez não pareça tão natural ouvir as coisas assim. Mas os gringos pronunciam as coisas dessa forma e entender que esse tipo de conexão existe e se acostumar com ela é o que vai fazer o seu inglês evoluir muito na parte de listening e de compreensão auditiva. E também tem um exemplo muito interessante que eu coloquei. Vou imaginar uma frase inteira, né? Listen to this. I am going to call him later. Isso daqui. Escuta isso.
eu vou ligar para ele depois. Essa é a frase. Só que no inglês a pessoa não vai falar dessa forma. É comum que o som saia como listen to this, listen to this. O I am going to, que nem nós vimos aqui, going to vira gonna, né? Então é comum que o I am vai virar I'm, abreviado, e o going to vai virar gonna, I'm gonna. Esse call him é comum que eles abreviem para call him. Então, listen to this. I'm gonna call him later. Lembrando que isso aqui eu só coloquei a forma de falar, né? A forma da pronúncia. Mas esse daqui seria a forma escrita, abreviada. I'm gonna call him later. I'm gonna call him later. Tudo grudado. Eu tenho uma masterclass também completa aqui no canal falando sobre como entender melhor o inglês falado. Como é uma masterclass completa, ela é uma versão maior dessa aula que você está assistindo. Então eu super recomendo que você assista essa aula para que você entenda cada vez mais sobre Connected Speech. Mas, passando para o próximo tópico, além de entender o porquê que eles falam rápido e entender um pouco mais sobre Connected Speech, um ponto interessante é treinar o seu ouvido com uma escuta ativa. E para isso, eu não recomendo vocês ouvirem áudios lentos o tempo todo. Para quem já estudou inglês em escolas ou tem alguma ferramenta onde você consegue ter acesso a áudios, tem alguns áudios que eles são colocados lentos de propósito para quem está aprendendo inglês. Não é que isso é ruim de um todo, por exemplo, não tem problema você escutar alguns áudios lentos, mas você precisa se acostumar à velocidade real. Você já assistiu algum vídeo, não sei se você assiste vídeo no YouTube lento ou se você assiste vídeo no YouTube acelerado, quando você coloca em uma das versões, você não consegue mais não escutar nela. Quando você começa a assistir vídeo acelerado no YouTube, 1.25, 1.50, você se acostuma com isso, e você não consegue mais mudar depois disso. E o interessante é que, imagina que você está escutando áudio lento em inglês. Quando eu falo lento em inglês, são áudios voltados para iniciantes. E você se acostuma tanto com eles, que você fala, nossa, eu estou até entendendo. Mas você se afasta muito do inglês real. E aí quando você vai assistir um filme, quando você vai assistir uma série ou um vídeo no YouTube, ou vê um gringo na sua frente falando inglês de verdade, você acha aquilo absurdo, porque você está treinando faz tanto tempo e você não consegue entender o que ele está falando, mas é porque você se afastou muito do inglês real. Isso é o erro também de muitas escolas, onde você tem áudios que são somente do livro e afastam os alunos do inglês real. E aí eles estão pensando, eu estou estudando inglês, eu estou aprendendo inglês, estou me desenvolvendo. Quando eles chegam para morar em outro país, quando eles vão visitar outro país, eles têm um choque de realidade. Esse não é realmente o inglês que eu estava aprendendo. É por isso que no MAF, por exemplo, no método acelerador da fluência, com as minhas turmas, eu tenho aula de consumo focada especificamente em fazer o aluno entender o inglês falado, o inglês real. Então eu utilizo vídeos, cenas de filmes e de séries para mostrar como o inglês é de verdade, a gente treinar o listening e a compreensão auditiva com base nisso. É uma coisa que eu recomendo para você também. Por exemplo, você pode repetir alguns trechos curtos, colocar algumas cenas curtas de séries e de filmes, escutando várias vezes e tentando captar as palavras. Isso é muito importante. E aí você pode fazer um jogo também, que nem eu coloquei. Antes de você ver a legenda, dá um play naquela cena que você gosta e você já assistiu algumas vezes, é a recomendação que eu dou. E tenta escrever o que você ouviu. Você está escutando e tenta escrever. Depois você abre a legenda e compara com aquilo que você escreveu, para ver se você está escutando realmente aquilo que foi falado. Mesmo, vamos supor assim, que você não acerte quase nada disso, pelo menos você estimulou a sua mente a captar esses padrões. Porque agora, quando você escuta na segunda vez, olhando a legenda e comparando com o que você escreveu, você consegue ter uma noção muito melhor de como as coisas são faladas em inglês. Então é muito importante que você escolha vídeos no YouTube, podcasts e pratique dessa forma para que você melhore seu ouvido com uma escuta ativa. Por que ativa? É muito melhor fazer isso do que simplesmente deixar um podcast tocando enquanto você faz uma outra coisa. Dessa forma você não consegue praticar muito bem a noção de reconhecer padrões de Connected Speech, que nem a gente viu no passo 1. Então é importante que você faça isso dessa forma no passo 2 também. E enquanto você está treinando seu ouvido com a escuta ativa, uma dica bem legal é focar nas palavras-chave, que a gente chama de keyword listening. Keyword listening é que, enquanto você está escutando alguém falando, você precisa prestar atenção nas palavras que são ditas com mais ênfase, de uma forma mais lenta. Assim você vai conseguir compreender o contexto geral daquilo que a pessoa está falando, sem necessariamente entender todas as minúcias do que essa pessoa disse. E tem uma coisa importante que eu sempre comento com todos os alunos. O inglês, assim como o português,
tem uma característica que é o que é importante é falado de uma forma um pouco mais lenta e com mais ênfase. Não quer dizer que a pessoa vai mudar a velocidade e começar a falar muito lento do nada. A questão é, a pessoa está falando numa velocidade específica. As coisas que são mais importantes, elas normalmente estão mais lentas que o resto, e as coisas que são mais importantes são dadas mais ênfase. E isso é excluindo o que a gente conhece como palavras muleta. Palavras muleta são essas palavras que a gente usa no meio da frase. Tipo, né, você sabe, ele disse, esse tipo de coisa a gente fala rápido. Então, eu tava lá na casa da minha mãe e, tipo assim, ele conversou comigo e ele falou que... Na verdade, ele falou que ele tava... Percebe como que a gente fala dessa forma? Essas palavras que não são importantes, a gente fala o mais rápido possível. Então, na verdade, é que... Aí você fala o que é importante, de uma forma mais lenta, com mais ênfase. Em inglês, eles fazem a mesma coisa. Tem várias palavras muletas em inglês. Palavras como like, que significa tipo. Não é só gostar, né? Você tem palavras como well, que é o bem, you know, você sabe, you know. Quando as pessoas falarem isso, eles vão falar isso muito rápido em inglês. E não é importante, isso aqui não importa pra nada, pra entender o sentido da frase. Então, o que é importante realmente é o que é falado de forma mais lenta. Se eu estiver conversando com você e falo, yes, I went to the park yesterday and like, well, I told you that I talked to my mother yesterday. You know, she's not here right now. Imagina, esse well, you know, like, são falados muito rápido, enquanto as outras frases elas são faladas mais devagar. Começa a reparar isso em podcasts, começa a reparar isso em conversas que você vê, em séries, em filmes, em vídeos no YouTube. Você vai começar a reconhecer esses padrões e começar a identificar com mais ênfase as palavras-chave, sem ficar prestando muita atenção em cada detalhe. Esse é um ponto interessante também, porque quando você está escutando alguma coisa em inglês, e você fica prestando atenção em cada detalhezinho, isso te impede de entender o que vem depois e reconhecer as palavras-chave que vão fazer você entender o que a pessoa está falando. Então, não se prenda muito a cada palavrinha que é dita. Pega a ideia geral observando as palavras-chave. Se aquilo for muito importante para você, depois que você escutar, você volta e aí sim tenta pegar cada uma dessas palavrinhas, ok? Um outro ponto importante também é aquilo que eu comentei com vocês, que eu utilizo também no MAF, no Método Acelerador de Fluência, é um material autêntico, com inglês real. Então, uma dica que eu dou para vocês é pegar séries e filmes que trabalham e mostram o dia a dia também. E tenham um cuidado também com isso, porque vocês podem pegar séries que utilizam um inglês que não é utilizado no dia a dia também. Então, você pode pegar séries como Game of Thrones, séries como Bridgerton, por exemplo. Eles não usam, ou a série do Senhor dos Anéis também, que tem na Amazon Prime, eles não usam o inglês que é utilizado no dia a dia. Então isso não vai te ajudar muito a compreender cada vez mais o inglês. Séries que utilizam o inglês do dia a dia normalmente são sitcoms. Então você pode pegar Eu, Patroa as Crianças em inglês, Todo Mundo Odeia o Chris, séries como, por exemplo, Friends, The Office. Normalmente essas séries elas pegam um pouco mais o inglês real e o inglês do dia a dia, porque elas são mais modernas também e tem esse ponto de estar passando em uma era que é a nossa. Então, podcasts e entrevistas também são bem legais, porque você pega aquela linguagem natural e pode ser muito interessante. Eu, quando eu estava estudando francês, eu treinei bastante escutando vídeos de artistas falando em francês em podcasts ou em entrevistas. Por quê? Porque eu já escutava músicas daquele artista, então é legal ver coisas dele. Em inglês tem muito conteúdo de vários atores, cantores, bandas. Vocês conseguem ver muito conteúdo na internet e é legal porque você pode pegar uma coisa que você gosta, assistir em inglês e conseguir trabalhar com material autêntico o seu listening em inglês. Canais de YouTube de nativos. Eu recomendo também o canal do Ryan Trahan. Você consegue encontrar muitos vídeos de 20 minutos, 15 minutos, meia hora, que são bem legais e divertidos, ao mesmo tempo que você consegue treinar o listening utilizando os vídeos dele, você também se diverte e é um pouco de entretenimento. Então, é um ponto bem importante para praticar com material autêntico, com material onde as pessoas estão falando inglês realmente, o inglês real, o inglês da vida real. Um outro ponto é que, além de focar nas palavras-chave e praticar com material autêntico, é legal você praticar imitando a velocidade e a entonação das pessoas. Muitas vezes nós não entendemos quando alguém fala rápido porque você não está acostumado, você não está acostumada com a velocidade e a entonação da pessoa. Então você está esperando algo diferente
do que foi falado. Você está esperando o inglês que não é um inglês real, muitas vezes. E essa técnica de shadowing consiste em coloca uma cena de um filme, de uma série ou de um vídeo, escuta algumas vezes, depois de você se acostumar mais ou menos com aquilo, por isso que eu recomendo pegar uma que você já conhece, você repete enquanto você ouve, quase ao mesmo tempo. Então a pessoa está falando, você tenta copiar ela como se você fosse uma sombra dela. Por isso que o nome da técnica é shadowing, é sombreamento. Você está sendo uma sombra da pessoa. Você está imitando ela enquanto ela está falando. Por mais que isso seja muito difícil de fazer, porque envolve uma ideia meio que como atuação, né? Porque você está utilizando a entonação da pessoa. Então, se é uma cena que a pessoa está com raiva, você vai meio que tentar falar com raiva também, porque a entonação vai ser a mesma, a velocidade vai ser a mesma. Mas o ponto mais importante de tudo é, você vai se acostumar racionalmente com a velocidade de entonação, e isso vai te ajudar a reconhecer esse padrão quando você ouvir ele. Então, pega algum trecho de um filme ou de uma série, pratica essa técnica de shadowing, e isso vai ajudar não só você a reconhecer os padrões quando você ouvir, mas também vai te ajudar na sua própria pronúncia. Porque ao mesmo tempo que você se acostuma com ouvir da forma correta, você está se acostumando a falar da forma correta, porque esses pontos também são conectados. Então é legal porque você consegue trabalhar duas habilidades ao mesmo tempo. A habilidade de listening, que é escutar e entender em inglês, e a habilidade de speaking, falar, expressar suas próprias ideias e pensamentos em inglês. Um outro ponto é ajustar suas expectativas e avaliar seu progresso também. Então, é a ideia de que você não vai aprender e não vai conseguir trabalhar tudo que você precisa de listening de um dia para o outro. Você vai evoluindo exponencialmente, gradualmente. E a reflexão que você tem que fazer é assim: eu estou escutando isso em inglês, eu entendi isso, isso e aquilo, mas isso não é nem 10% do vídeo, eu entendi 5% do vídeo. O ponto é, se fosse alguns meses atrás, ou se fosse algumas semanas atrás, eu não teria entendido nada, ou eu não teria entendido 1% do que eu consegui entender agora. Então, eu estou avançando. E se eu continuar, eu vou avançar cada vez mais e eu vou chegar no meu objetivo. Esse é o ponto de reflexão. E outro ponto que eu quero que você pense é, será que o problema realmente é que o gringo está falando rápido? Então quando você tiver esse sentimento, nossa, eu não estou entendendo esse gringo, ele está falando muito rápido, pega exatamente o que ele falou, palavra por palavra, pega o texto e lê o texto. Vê se você consegue entender o texto, as palavras que aquele gringo falou. Porque muitas vezes a gente tem essa noção de que a gente não está entendendo por que a pessoa está falando rápido, mas na verdade você não entenderia nem se a pessoa estivesse falando devagar, porque talvez aquele vocabulário não é um vocabulário que você ainda tem. Então o importante é você se acostumar com as bases do inglês, continuar evoluindo o seu inglês como um todo, enquanto você treina o listening para entender o inglês rápido dos gringos. Mas se reflita também, se você conseguiria entender essa mesma frase se ele estivesse falando devagar. Se não, você sabe que você precisa melhorar ainda mais o seu vocabulário em inglês, as estruturas que você conhece. E o mais importante, recapitulando todos esses passos, né? Entenda como o inglês rápido funciona, Connected Speech. Assistam aquele vídeo que eu falei para vocês, que é um vídeo completo com tudo que vocês precisam, que tá aqui no canal, tá? O nome é Entenda o Inglês Falado. Treine a escutativa também daquela forma. Foque nas palavras-chave enquanto você está treinando a escutativa. Pratique com material autêntico, então procure vídeos onde o inglês é real mesmo, onde as pessoas estão se comunicando de verdade, com o inglês de verdade. Imite a velocidade de entonação com a técnica de shadowing e ajuste as expectativas e acompanhe seu progresso. Assim você consegue entender que você está evoluindo e você consegue entender também se o problema é realmente o inglês falado rápido ou se é a quantidade de vocabulário e estruturas que você conhece atualmente. Lembre-se de curtir o vídeo, se ele te ajudou. Compartilha com alguém que também está tentando melhorar o inglês e lembra que a prática constante é o que vai fazer transformar a sua compreensão. Então, bora treinar e vejo vocês no próximo vídeo.